boa tarde a todos. Boa tarde, good afternoon. Estamos no nosso dia de Páscoa. Amém? Amém. Quem está feliz neste dia? Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos começar com uma oração antes de louvar ao Senhor neste dia. Amém. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, Senhor, nesta tarde, Pai, oramos a Teu nome, Senhor. Pai, nesta tarde, Senhor, queremos que estejas connosco, Pai. Que o Teu Espírito deixe, Senhor, que o Teu Espírito esteja a ouvir o nosso louvor, Senhor. Esteja na nossa presença, Senhor. Pai, oro, Pai, por cada pessoa que está aqui neste dia, Pai. Oro, Pai, por cada um deles, Pai, porque Tu te tens movido nas vidas deles, Senhor. Se eles estão aqui hoje, Pai, é porque tens-te movido nas vidas deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço, Pai, por estares nas nossas vidas, Pai. Pai, ouve agora o nosso louvor, Senhor, ouve agora o nosso render, Pai, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com muita gratidão, amém? Amém. Aleluia.
ressuscitou e vivo está em mim. Derrotado já não estou, foi em ti que ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome eu vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Derrotado já não estou, foi em ti que ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. E em teu nome eu vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Oh, Ele está vivo. Ele vive e reina. Aleluia. Senhor, até hoje está vivo, para sempre está vivo. Amém. Fechado foi esse lugar onde Jesus morreu, onde a morte o nosso Deus com seu poder venceu, com seu poder venceu. Tenta aleluia neste baseado, Senhor, esta salva. Aleluia. Teu nome grande. Teu nome, vitória é. Eu dou louvor a Cristo Rei. Teu nome, vitória é. Eu dou louvor a Cristo Rei. Derrotado já não estou, foi em ti que ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome eu vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Derrotado já não estou, foi em ti que ressurgi. Aleluia. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. E em teu nome eu vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Derrotado já não estou, foi em ti que ressurgi. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome eu vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Aleluia. Vive, Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Amém. Deus está vivo. Amém. Jesus está vivo. Amém. 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 Aleluia. Vamos continuar a louvar ao Senhor. Vamos continuar a louvar o seu nome, a louvar com paixão. Amém. Porque Ele merece. Ele está no trono. Amém. Aleluia. Vamos pensar o que Deus já fez por nós. Let's think about what God has already done for us. Amém. Vamos realmente querer estar na sua presença.
Amém. Sobre o trono está
igual não há. Outro igual não há. É tão bom ouvir nós declararmos juntos, amém, num dia tão especial que é este, o dia da Páscoa. Amém? O dia em que, depois da morte, Jesus ressuscitou. E Ele vive. Ele vive. E Ele está à direita do Pai. Amém? E melhor ainda, não só está à direita do Pai, como enviou o Consolador, o Espírito Santo, e que vive dentro de nós. Amém? Esse é o nosso Rei. Amém? Eu agora vou fazer algo especial. Eu vou chamar pessoas que querem dar testemunho. Nós podem sentar. Nós estamos, hoje é o final da nossa campanha dos 40 dias de milagres com Jesus. Esta campanha que foi feita pela ICMAV e todas as pessoas que quiseram participar conosco. Amém? E tem sido maravilhoso porque nós temos ouvido tanta bênção, tanta coisa maravilhosa. Amém? Deus tem feito milagres no nosso meio. Eu posso vos dizer que eu sou uma delas. Deus tem feito milagres na minha vida. E nesta campanha, é assim, nós fomos tão atacados. Nós temos aqui pessoas que podem testemunhar os ataques que nós tivemos por estarmos de joelhos dobrados. Amém? E eu fui uma das pessoas em que fui muito atacada. Mas eu vou deixar o meu testemunho para o fim. Eu quero, quem é a primeira pessoa que vai dar o testemunho? Aleluia. Glória a Deus porque nós estamos aqui. Porque hoje o maior milagre da história da humanidade e da história de cada um de nós aconteceu. Nós estamos aqui para declarar que nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. E como disse a nossa pastora Paulinha, quando nós oramos, quando nós buscamos aquele que está sentado no trono, aquele que é santo, que é digno, há alguém que não fica contente, que fica furioso. Há alguém que tenta de todas as maneiras impedir que as nossas orações perseverem. Perseverar. É muito fácil orar uma vez, algumas vezes e parar. Mas perseverar, buscar, dia após dia, e crendo sempre que o Senhor está vivo. E como eu dizia, muitos de nós aqui, eu sei que passamos por lutas terríveis. Eu falo na primeira pessoa. Eu ontem estava em casa e se tudo corresse bem, mas Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano. Nada escapa do seu controle. Ele não perdeu o comando da nossa vida. Há situações que acontecem que nós podemos não as entender naquele instante, mas depois de algum tempo nós percebemos e entendemos. E eu estava para estar aqui hoje com o meu marido, e vocês iam conhecer o meu marido, porque já conhecem o Joshua. Um dia vão conhecer a Nícia, a minha primogênita. O Joshua é o segundo. E então estávamos em casa, ele foi fazer uma visita e eu, dentro do meu coração, houve uma altura que eu comecei a sentir uma inquietação muito grande e eu não sabia porquê. Então eu comecei a orar, era uma angústia muito grande dentro de mim. Eu comecei a orar e a dizer: Senhor, nós estamos a fazer essa campanha da Páscoa, eu quero o meu milagre, tu tens feito vários milagres desta campanha, mas eu quero este milagre que tu conheces bem. Senhor, porque esta inquietação? Espírito Santo, aquieta o meu coração. Estava a falar com a minha cunhada, estávamos a falar do meu papá, quando de repente cai uma mensagem. O meu marido tinha, de repente, adormecido no volante e tinha batido na perna. Estava ali e, por milagre de Deus, não estava a vir outro carro na direção contrária, porque ele podia ter morrido.
não se sabe porque que ele de repente apagou. Ele saiu de casa bem, mas naquele instante, num ápice, ele podia já não estar aqui. E claro que eu fiquei arrasada, fiquei abalada. Nestes momentos, se nós não confiamos que Deus é um Deus de milagres e um Deus que está vivo e um Deus que nos ouve, nós perdemos o controle. Nós começamos a entrar em pânico, nós começamos a murmurar, a dizer, porque fazer esta pergunta é a pior ratoeira de sempre. Esta pergunta, porque não tem resposta. Porque quem responde é o Senhor. Mas eu tenho que dar graças que Ele, graças a Deus, não teve ferimentos graves. Ele está vivo. Não está aqui comigo, mas Deus sabe quando Ele estará aqui. E Deus ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Obrigada, Paulo. Realmente Deus está vivo e Ele nos livra. E ontem houve um livramento. Amém? E nós vamos agarrar esta bênção porque Deus é bom. Amém? A paz de Cristo para nós todos, né? Como todos sabem, a maioria aqui já sabe que o meu filho teve um acidente no sábado. Um acidente onde ele veio se recuperar a memória agora, quinta-feira. Ele veio mesmo assim, dar uma recuperada boa. Só que, irmãos, antes disso tudo, eu vinha fazendo a campanha. E o que acontece? Nessa campanha, eu pedi o seguinte. Ontem que eu fui me lembrar disso, do que eu pedi para Deus. Não me arrependa, porque foi pro bem dele. Eu pedi para Deus o seguinte, falei, Senhor, se for para passar por uma provação enorme, onde ele tem que passar por uma dificuldade muito grande, para que ele saia do mundo que ele está hoje, que o Senhor faça ele passar. Eu pedi. Na hora do desespero, eu não lembrava, eu não me lembrei. Só que eu estava lá em casa. Ontem me lembrei, aí eu fui e comentei com minhas irmãs. O meu filho eu não tenho vergonha de dizer para ninguém. Já tive sim, hoje eu não tenho. O meu filho, ele é usuário de maconha, sim. Ele é usuário de maconha. Nada mais além disso, gente. Ele usa a maconha dele. Para desestressar, dizer, ele ficar legal, ficar zen, o ser dele que fica assim. Não sei onde foi que eu errei. Mas ele é. Aí quando foi ontem, eu liguei para ele, nós dois conversando, na verdade ele ligou para mim, nós dois conversando. Ele falou assim, mãe, nunca mais eu coloco na minha boca. Nunca mais eu quero aquilo para mim. Amém. Eu fumei ontem, porque ele estava desde quando esse presidente eu não tinha fumado mais. Eu fumei, mãe, ontem, me deu uma onda muito louca e eu não quero isso mais para mim. Amém. Não vou fazer isso mais, mãe, prometo para a senhora. Aí onde foi que eu me recordei do que eu tinha pedido para Deus? Vocês acreditam? Foi eu pedir. Eu pedi, Deus livrou ele porque teve entre a morte, assim, o acidente foi tão feio que poderia ter morrido. Ele foi salvo pela bag que estava nas costas dele, porque ele estava no trabalho fazendo entregas. Então eu lembrei que eu pedi. Na hora eu fiquei muito, eu falei, Senhor, meu filho não, por que o Senhor está fazendo isso com meu filho? Hoje eu peço perdão para Jesus, eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu pedi para que ele se livrasse do vício dele. Amém. E ele eu acredito na palavra que ele tinha. Amém. Eu creio que nunca mais. Amém. E eu continuo orando para que nunca mais ele volte. Amém. Meu pai também foi diagnosticado com o câncer. Ele já tinha um câncer na próstata. Hoje, infelizmente, diagnosticou, né, quinta-feira, que infelizmente ele está tomado pelo câncer. Está nos ossos, está no intestino. E eu sempre falando para Deus que, Deus, não deixe meu pai sofrer, não deixe meu pai sentir dor, não leva meu pai. Eu falei, Senhor, faça a tua vontade. Não deixe ele sentir dor. Se for para ele sofrer, faça a tua vontade, não a minha. E ele é tão conformado, gente. Ele falou para mim assim, eu conversando com ele anteontem, ele falou para mim assim,
vai mandar tu vir embora? Você não é Deus, minha filha. Não é você que vai me dar a vida de volta. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Não é você que vai me dar a vida. Então vai construir o seu sonho, depois você vem. Então hoje eu estou confortada com o meu coração. Meu filho, pela honra e glória do Senhor, liberto, porque eu creio. Mãe tem poder, né? Isso aí. É um menino meu e eu creio nisso. Amém. 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 É maravilhoso nós ouvirmos o que Deus está a fazer. Amém. Milagres ainda hoje se faz. Não ficou há 2000 anos atrás, quando Jesus caminhava, quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do vestido, não foi só ali. Deus hoje faz na nossa vida. Amém. Quem acredita aqui diz amém, bem forte. Amém. O nosso Deus é maravilhoso. Alguém mais quer dar testemunho? Laura, pode chegar. Boa tarde. Hoje não era para mim dar testemunho, mas eu estava ali sentada e eu senti que era Deus já tocou no meu coração. Na sexta-feira santa, eu estava a ver um filme, que é A Paixão de Cristo. E eu já tinha visto esse filme várias vezes, só que eu veia com olhos de religiosidade. E então eu perguntava-me, quando eu estava a ver o filme, eu disse, meu Deus, como é que Jesus aguentou tanto? Tanto, mas tanto, tanto. Eu chorei do começo ao fim. E o meu marido olhou para mim e disse, por que estás a chorar? E eu olhei para ele e disse a ele, porque agora me entendo porque que Jesus sofreu tanto. Aquelas chicotadas que ele levou, aquelas pancadas, a cruz, foi os nossos pecados. Foi tudo por nós que somos pecadores e não sabemos dar valor. E eu pensei, meu Deus, ele não levou 20, ele não levou 30, ele levou até não poder mais. E quando ele estava a carregar a cruz, ele caía várias vezes, mas ele sempre se levantava. Sempre se levantava. E eu olhei tanto aquele filme, mas eu queria um exemplo tanto para a nossa vida, porque às vezes a gente cai, mas já não levanta. Desistimos facilmente. E um dia deste eu estava orando e a minha oração tem sido sempre, Deus, me livre desta ansiedade. E eu estava a orar, e algo no meu coração dizia assim, filha, a tua cura já está contigo. E eu já te curei, porque tu já estás em pé, tu já te libertaste desse mal. E é verdade, porque a Laura do antes não sabia agradecer, não sabia viver a vida, mas a Laura de hoje sabe agradecer e sabe dar valor às coisas que Jesus entregou por nós. E eu quis ir buscar isto do filme porque eu estava ali sentada, porque às vezes a gente temos tudo e somos tão ingratos. Ingratos porque às vezes temos um problema, ingrato porque às vezes temos tudo e não sabemos dar valor. E naquele filme eu vejo que Jesus, apesar de ter sofrido tanto, ele nunca desejou mal, perdoa. E abriu o seu coração a dizer, Pai, lhes perdoa, pois eles não sabem o que fazem. E é isso que nós temos que fazer. Paulinha, tu te lembras quando estamos há dias no café e te disse que há ambientes que já não consigo estar. Há pessoas que eu já não consigo falar.
E muita coisa mudou em mim. Porque eu sei que Jesus está dentro de mim. E eu sei que quando me entreguei a Ele, eu sei que a minha vida ia mudar. E isso aconteceu. E eu agradeço por hoje e por tudo que Ele me dá. Mesmo as dificuldades, mesmo os problemas. Porque é nos problemas que a gente se torna forte. Por isso não desistam. Apesar das dificuldades, Deus está sempre aí para nós. Amém. Obrigado, Laura. Realmente eu vi desde o dia zero a Laura no seu processo, desde que ela chegou a Ecmar. Foi assim galopante a mudança na vida da nossa Laura, e ela cá está, firme e forte. E hoje ela fala, não é? A gente vê, ou nós vemos o que Deus está a fazer, porque o que ela fala a palavra. Ela hoje fala a palavra e nós estamos muito felizes por ti, Laura. Amém? Amém. Não sei se alguém quer dar consuelo. A paz da igreja. Meu testemunho é um pouco longo, mas eu quero dizer com o coração aberto. Eu sou muito chorona, não repara não. No momento que eu cheguei na igreja, foi no momento do aniversário, 3 anos, né, da igreja. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti uma paz muito grande. E quando iniciou a campanha de 40 dias, o coração aflito, com minha mãe brigado comigo, falando que não queria que eu viesse, falando que eu tinha abandonado as minhas filhas. E foi uma discussão longa e não queria conversar comigo mais, meu coração começou a doer, eu chorava demais com falta deles, porque meus pais são meus alicerces. E quando eu cheguei aqui, iniciei a campanha, eu falei pro Senhor, me molda, porque eu quero saber onde é que eu errei, se eu estou pecando. E no processo desses 40 dias, dentro da casa onde eu moro, começou a ter tendas. Era uma discussão, eu nunca discuti com a Janice, e nós duas começou a ficar sem se falar. Eu mais a Valéria, nós vivemos no mesmo quarto. Tinha dia que eu não falava com ela não falava comigo. Teve até um dia que a nossa amiga Carmen, eu fiquei olhando para ela com vontade de sentar e conversar. Sabe, quando você está naquele processo de tensão, parece que o inimigo usa você, fica na sua cabeça falando coisas. E à noite eu não dormia. Eu fiquei 3 noites sem dormir, pensando. Minha filha com problema de ansiedade, a minha irmã com problema de saúde. Aquilo foi, minha cabeça foi virando turbulhões e sem entender o que estava acontecendo. Aí, quando foi de madrugada, antes de ontem, eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu não aguento. Porque é tanta prova, eu não vou ter vitória, eu já chego de sofrer. Eu quero ter paz. Se for para me viver nessa turbulência, Senhor, eu não quero mais. Aí, antes de ontem, foi na sexta-feira, né, Valéria? Na sexta-feira, meu coração tocou assim, liga pro seu pai. Eu peguei e liguei para meus pais, e meu pai pegou, atendeu o telefone. Falou, minha filha, que saudade de você. Estou morrendo de saudade, meu coração estava apertado, não tinha notícia sua, porque sua mãe não queria que eu atendisse o telefone. Falei, pai, não importa, o importante é que eu te amo. O importante é que o meu amor pro Senhor é infinito. Não importa que a minha mãe não queira que eu fale com o Senhor, mas o importante é que o meu amor pro Senhor é infinito. Aí, imediatamente, minha mãe veio de lá para cá e falou assim, oi, minha filha, tudo bem? Eu falei, tudo, mãe. O que está acontecendo, minha filha? Você está bem? Eu falei, estou bem, sim. Eu só quero, mãe, dizer para a senhora que eu te amo muito. Independente do que aconteceu, eu amo muito a senhora, eu amo muito meu pai. Aí ela saiu, não falou mais nada, o coração, eu acho que o coração dela doeu. E eu quero dizer a todos que a gente nunca pode perder a fé.
Porque a fé em Cristo molda tudo. Porque eu creio que Deus há de fazer mais milagres, não só na minha vida, mas na vida de todos. E eu quero dizer que naquela casa onde eu vivo, é uma paz. Depois que eu pedi para Cristo, eu falei, Senhor, molda as minhas palavras para chegar nas pessoas e falar. Porque eu não quero magoar ninguém, eu não quero sentir-me magoada, porque a pior situação que existe no ser humano é falar a palavra maldita. Porque se a gente falar algo que dói nas pessoas, porque eu sou assim, se eu for para mim falar algo que dói, eu prefiro ficar calada. Eu me ponho no lugar do outro. E eu quero dizer para minhas 3 amigas, irmãs de casa, companheiras, que por esses 5 meses que eu estou ali, eu aprendi tanto a amar essas meninas, que é o pedacinho de mim. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas para a nossa pastora. Amém. Oh meu Deus, Deus planta amor no coração. Amém. O que Deus está a fazer ali é criar uma família. Amém. Uma família. Amém. Então eu agora vou dar o meu testemunho. Vocês estão a ver aqui saudável. Glória a Deus. É assim, eu já tive aqui há 3 semanas ou 4 semanas falta de sensibilidade nas mãos, nos pés, muita cãibra, enfim, apareceu assim de um dia para o outro, uma coisa que eu nunca tive na vida. Então eu fui com o meu Pedro, o meu filho, porque o meu inglês não é tão rico, não é? Estou num aprendizado ainda e às vezes eu no médico eu tenho receio que eles digam alguma coisa que eu não entenda, então eu levo sempre um dos meninos ou o meu marido. O Pedro foi comigo e o médico disse-me: o que é que você tem? Quando eu expliquei o que era, ele, ok, temos que fazer já exames, porque não é bom o que você está a sentir. E depois logo a par, olha, se realmente se concluir, não há volta atrás, porque quando nós começamos com câimbras e com estas coisas, pode ser por causa dos diabetes que está a deteriorar as partes inferiores, que é os pés e as mãos, e depois a falta de circulação, etc. Entretanto, ele mandou-me para fazer alguns exames. Fui fazer aos nervos e estava tudo bem. Os nervos das pernas, das mãos. O meu marido foi comigo e o senhor até disse que estava tudo bem, o médico. Fui fazer, entretanto, o das veias. Quando fui fazer os das veias, a senhora deita-me em cima de uma cama daquelas, e ela vira o ecrã para mim e começou-me a mostrar como é que estava. Todos os lugares onde tinha os foguinhos acesos era o lugar onde eu tinha coágulos. E ela ficou muito assustada quando viu aquilo. Ela disse-me assim: olha, segunda-feira, porque ela fez aquilo num sábado, segunda-feira tens que ir para o médico. É urgente, vai ao teu médico. Vai marcar e eu vou mandar o relatório, etc. Claro que o meu coração naquela hora disparou. Cheguei ao pé do meu marido e disse assim: ela pediu urgência. E eu tenho algum receio, eu tenho que ter mesmo fé, eu vou acreditar, nós vamos orar. Eu não posso, se há uma palavra que eu disse, saiu da minha boca, eu não posso ficar sem as minhas pernas, nem sem as minhas mãos, nem sem os meus membros, nem coisíssima nenhuma. Porque senão, então qual é a profecia que Deus fala para mim e diz que me quer aqui, servindo, abrimos uma igreja, porque Ele está conosco. Eu estou aqui com o meu marido, ajudando-lhe nesse trabalho, com todos vocês. Como é que me pode aparecer uma doença que me pode pôr paralisada? Alguma coisa não está correto. Então eu coloquei a minha fé. Nós fomos ao médico, o meu marido até foi comigo, porque eu estava aflita, já nem podia ir com mais ninguém que não fosse com ele. Fomos então ver o resultado, o que é que seria. Quando chega, toda muita coisa, e ele começa a lá, e ele diz assim: está tudo ótimo. As veias não têm nada, não têm coágulos. O relatório que veio de onde eu fui fazer para o meu médico não tinha nada. Aliás, nem o que foi escrito, foi tudo ao contrário. Agora vocês veem como Deus é bom. Eu saí de lá saltando e pulando, mas na verdade uma coisa é certa:
eu não tenho mais nada nas mãos, nem nunca mais senti nada nos pés. Está aí o meu marido que pode testemunhar comigo, porque ele viu o sofrimento. Eu não conseguia pôr a planta do pé no chão. Agora dizem assim, pois mas tu não tomaste nada, não, os médicos ainda não te fizeram nada, tu já não sentes nada, porque Jesus me curou. Eu posso abrir a minha boca para dizer, eu tive cura, porque eu sei como é que eu estava. Então, eu quero glorificar hoje o nome do nosso Deus, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E nós só conseguimos falar na primeira pessoa quando nós vivemos isso. E eu vivi. Eu posso dizer, Deus é Deus. Amém? E não há volta atrás para mim. Para a minha vida, não há volta atrás. Haja o que houver, eu quero dizer que o Senhor é o meu Senhor. Amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Amém? Para nós seguirmos com o culto. Então, estão a pedir ali uma salva de palmas, diz ela. Amém? Nós vamos orar porque Deus é bom. Amém? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui na Tua presença. Nós estarmos neste lugar confiando, Senhor, que és o Senhor e Rei das nossas vidas. Querido Pai, obrigado por cada pessoa que testemunhou neste lugar e por todos os outros que também testemunharão. Porquê? Porque Tu vais fazer algo na vida de cada pessoa que está aqui. Tu tens ouvido as orações, Tu tens escutado os corações, Pai, e Tu tens aberto portas, Pai, onde ninguém abre. Só Tu és Senhor Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome nesta tarde, por aquilo que Tu tens feito na minha vida, na vida de todos nós, Pai. Nós queremos engrandecer-Te. Hoje é dia de honrar. Amém? Nós queremos honrar-Te, Senhor. Honrar o meu Pai, honrar o Filho, honrar o Espírito Santo, os três em um, honrar por aquilo que Tu tens feito em nós, Pai. Aleluia, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Santo, Santo, Santo Tu és. Tu hoje fazes milagres e nós podemos comprovar isto, Pai. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que Tu nos tens dado de abrir a nossa boca para falar contigo. Obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado por estarmos aqui com saúde, Pai Santo. Obrigado, Senhor, pelos nossos familiares, pelas nossas casas, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu fechas portas que não nos interessam, coisas que nos prejudicam, Tu fechas, mas obrigado porque Tu abres as que Tu queres. Que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, que a Tua vontade se cumpra na vida de cada família neste lugar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Pai, eu quero Te agradecer pelas novas gerações, eu quero agradecer pelos meus filhos, eu quero agradecer pelos jovens desta igreja, eu quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que tem um filho que seja aqui. Eu quero louvar o Teu nome por isso. Eu oro, Senhor, para que eles também possam ser consagrados hoje, Pai Santo, as suas vidas, Pai, e possas também fazer milagres nas suas vidas, e eles possam abrir a boca, Pai, e dizer, o meu Deus é Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Obrigado por este culto. Obrigado por tudo aquilo que vai decorrer. Abençoa cada pessoa que vai participar hoje, Pai. Abençoa esta sala, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor. Aleluia. Deus, eu oro, Senhor, hoje naquela peça de teatro, que o Teu poder possa baixar sobre este lugar. Pai Santo, que possa tocar os corações, Pai Santo, que possamos ver a Tua vida em nós aqui, que o Teu Espírito possa passear neste lugar agora. Em nome de Jesus, toma o Teu trono, Senhor. Toma o Teu trono, Pai. Toma o Teu trono, Deus. És bem-vindo neste lugar. Aqui, Senhor, não há lugar para mais ninguém. Não há mais lugar para mais rei nenhum, a não ser o Rei Jesus. Aleluia. Glória ao Teu santo nome. Glória ao Teu santo nome. Amém, amém, amém. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Vamos nos sentar. Nós vamos passar para a nossa ceia. Amém. Eu vou chamar as meninas que vão distribuir a ceia, por favor. Glória a Deus. Amém. Eu vou falar sobre a ceia rapidamente e depois começam a distribuir, está bem? Ok? Eu vou explicar, porque há pessoas que podem não saber, as traduções estão a funcionar, não é? O inglês.
Ok, nós vamos tomar a ceia e isto é algo que nós fazemos, é algo que Jesus deixou para nós fazermos, em memória dele. Amém? E todas as pessoas que se sentirem tomar a ceia, nós acreditamos que primeiro vamos pôr a nossa vida bem com Deus. Ou seja, vamos abrir a nossa boca. Não precisa de muita coisa. Vamos pedir perdão a Deus por aquilo que nós fizemos. Qualquer um de nós está aqui nesta sala. Vamos, diante de Deus, dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ti agora. Amém? Porquê? Porque senão o que nós vamos fazer é apenas comer o pão e tomar um pouco de vinho. Ou o sumo. Amém? Para ser símbolo. O que nós estamos a fazer é algo simbólico. Temos que entregar a nossa vida a Jesus. Amém? Glória ao Teu nome. Eu vou ler a passagem que diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. É a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós aqui, Jesus deixou isso para que nós pudéssemos fazer. Amém? Para que nos recordássemos desse ato. Amém? É uma aliança que nós temos com Deus. É uma aliança que nós temos. Então nós vamos tomar a ceia. Enquanto passa o pão e o vinho, vamos falar com Deus, cada um de nós. Amém? Vamos colocar a nossa vida em ordem com Ele. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Nosso de Teu nome, meu Rei.
perfeito. Muitas vezes damos por nós à procura de conforto, paz e respostas nos sítios errados. Corremos para os relacionamentos, distrações, conquistas ou até tentamos entorpecer-nos com entretenimento ou ocupação, esperando que estas coisas preencham o vazio ou silenciem a dor nos nossos corações. Mas a verdade é que nada neste mundo pode satisfazer o profundo anseio das nossas almas. Olhamos para todo o lado, menos para aquele que pode verdadeiramente trazer cura, paz e descanso. Tentamos resolver as coisas por nós próprios. Carregamos fardos que nunca deveríamos carregar. E evitamos a presença que nos pode restaurar. A mensagem desta noite é um lembrete. Jesus não é o nosso último recurso. Ele é a primeira resposta. Aleluia. Ele está sempre perto, sempre à espera. Não com julgamento, mas com os braços abertos. Ele é o conforto que procuramos, a paz que desejamos e a esperança que nunca falha. Por isso, o que quer que sejas que tu estás a carregar, Jesus está a chamar-te para vir até Ele. Não depois de teres tentado tudo o resto, mas agora, primeiro, porque em Jesus não encontras apenas um alívio temporário, encontras vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Deus é bom, amém. Não sei se entenderam a mensagem. Espero que sim. Foi uma peça interessante. Eu vi-me refletido nessa peça. Realmente. Não, Pedro. Isto é lá? Já tem que ver. Amém. Enquanto vamos só arranjando os cabos, que é outro tema, é nosso. Amém. Gostava que pensassem em algo. Estava a orar no outro dia e veio-me à cabeça, e algo que depois para o futuro, se Deus quiser, vou pregar ainda. Amém. Mas pensem bem, nós somos igreja. Vou traduzindo ao mesmo tempo. Então vai tratar um tempinho. Mas I would like you to think about this as well. We are a church. A igreja é chamada de isto é a igreja. Mas Jesus disse, nós somos a igreja. As pessoas são a igreja. The church is not a building, but the people that are within it. E às vezes não, mas por hábito, nós queremos correr aos nossos pastores, queremos correr a alguém de importância, alguém que seja super espiritual. Mas não. Nós somos igreja, não os pastores são igreja. É nós somos igreja. Sometimes we want to go to our pastors or people of importance for that, but it's not about that, it's about everyone is part of the church. Amen. E se eu sou igreja, e se o meu irmão é igreja, eu não tenho que correr atrás de alguém de super importante, super espiritual, eu tenho que correr atrás de alguém que quer escutar. E eu tenho que ser essa primeira pessoa que quer escutar.
eu, como igreja, tenho de ser a primeira pessoa que quer ouvir o meu irmão. Amém? E gostava que... Eu falei isto aqui com a nossa pastora e eu disse, eu gostava de ter... Falei dos meus jovens, mas eu gostava de ter a minha equipa, onde eu posso confiar em todos. Onde eu posso dizer, eles sabem o que falam, eles experienciam o que falam, e eles amam o que falam. Amém? Mas para isso eu preciso de não de pessoas super espirituais, eu preciso de pessoas que amem a Cristo. E que amem ao seu irmão. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor uma vez mais. Amém. Com todo o amor. Foram-se as palavras, nada novo achei que possa expressar gratidão ao Rei. Posso até cantar mais uma canção que vai acabar, mas tua presença não. Então ergo as mãos
Amém. Vocês podem sentar, amém? Boa tarde a todos. Bem-vindo a quem está cá pela primeira vez. Amém. Tão bom nós estarmos neste lugar, amém? Celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, Ele que tem mudado a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé outra vez. Vamos lá, ficar de pé. Eu sei que vocês precisam de fazer ginástica e eu estava aqui a lembrar-me de um hino que acho que todos nós conhecemos e vamos cantar mesmo sem música. Amém? Marisa, fica de pé, Maria, eu quero te ver de pé. Amém. Vamos cantar todos, amém? E é um hino que faz tanto sentido naquilo que nós estamos a viver. Amém? Que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, se eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive e está. Outra vez, amém? Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, amor não há, mas eu nem sei, se eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive e está. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém. Deus está vivo. Amém. E podem sentar. Agora sim, já se podem sentar. Já não vou mandar levantar mais. Podem, o Mário está aqui. Estás cansado, Mário? Não. Ah, ok. E se eu levantar mais uma vez, vais levantar? Com certeza. Amém. O Mário é forte. Amém. Deus é bom. Amém. Amém. Deus é tão maravilhoso que Ele mandou o seu filho, o seu próprio filho. Amém. Eu não sei quantos de vocês entregariam um dos vossos filhos para morrer por alguém. Eu acho que não. Eu não entregaria os meus filhos. Mas sabem que Deus é tão bom que Ele entregou o único. Nós às vezes pensamos, se tivesse 3 ou 4 poderia até entregar um. Não, Ele entregou o único. Não ficou com mais nenhum. Amém? Mas Ele entregou para que Ele sofresse tudo aquilo que Ele sofreu para morrer por nós. Amém? Mas a boa notícia é que Ele está vivo. Amém? A boa notícia é que Ele ao terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Amém? Ele está sentado à direita do Pai a interceder por nós. Amém? E foi isto que Ele fez. É tão bom ter um Deus tão maravilhoso. Aleluia. Amém? Tão maravilhoso. Muitos têm deuses que estão mortos. Se nós formos procurar na história, todos eles têm a sua tumba, todos eles têm o sítio onde eles estão sepultados, mas Jesus não. Jesus diz que o túmulo estava vazio. Amém? O túmulo estava vazio. Amém? E é deste Deus que nós vamos falar neste dia tão especial. Amém? Que é a Páscoa. Sabem, a Páscoa não foi inventada por Deus na altura de Jesus. Amém? Se nós formos ao Êxodo, a Páscoa foi criada numa das pragas de Moisés no Egito, para livrar o povo do Egito. Amém? E era uma das pragas onde iam morrer os primogénitos. E Deus arranjou uma forma para que o seu povo ele tivesse um escape daquilo que ia acontecer no Egito. Amém? E isto me leva a acreditar que a Páscoa não tem a ver com algo circunstancial, mas a Páscoa tem a ver com vida. Amém? Quando Jesus ele morreu por nós, quando Jesus ele morreu para ressuscitar, Ele veio trazer vida à nossa vida. Ele veio trazer vida a nós. Nós temos vida porque Jesus ele está vivo, porque senão nós não tínhamos vida. Nós éramos pessoas mortas, sem sentido, estaríamos aqui neste mundo
sem saber muito bem o que fazer, não é? Ainda hoje há muitas pessoas que precisam de encontrar um sentido para a vida, um propósito para perceber aquilo que estão a fazer nesta terra, não é? Porque muitos creem que a pessoa nasce, estuda, trabalha às vezes que nem um escravo, não é? Para chegar depois de morrer e acabou tudo. Mas sabem, a morte não é o fim. Não é? A morte não é o fim. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Amém? Então nós temos vida porque nós acreditamos num Deus que Ele está vivo. Amém? Há uma frase muito interessante que diz: a ressurreição é o poder para cancelar o nosso passado. Amém? O que é que isto quer dizer? Vocês podem perguntar, então, mas o meu passado vai se apagar? Não, o meu passado vai ser cancelado. É completamente diferente. Quando nós aceitamos Jesus, quando este Jesus ressurreto, Ele vem à nossa vida, este Jesus que está vivo, Ele vem à nossa vida, a Bíblia diz que o que ficou para trás, Ele esquece, Ele lança no fundo do abismo. Amém? A Bíblia diz que Ele apaga, Ele esquece, tira da sua memória tudo aquilo que nós fizemos enquanto não tínhamos Jesus. Amém? Então Ele cancela o nosso passado de uma forma milagrosa. Nós estamos a falar de milagres. Amém? Nós estamos a falar, hoje é o último dia da nossa campanha, 40 dias de milagres com Jesus, e todos nós podemos experimentar durante estes 40 dias estes milagres. Amém? Amém? Uns mais que outros, uns se calhar uns milagres mais extraordinários, se calhar outros uns milagres não tão visíveis, mais pequenos. Mas sabem, Jesus, Ele é um Deus de milagres. Quando Ele diz que fazia milagres, Ele não diz que fazia milagres grandes. Nós vamos só considerar os milagres grandes. Não. Para Ele tudo é milagre. Os grandes e os pequenos. Porquê? Porque não tem a ver com o milagre que Ele faz. Tem a ver contigo. Não tem a ver com a tua necessidade. Tem a ver por aquilo que tu precisas naquele momento. Tem a ver o que te faz falta que seja milagre na tua vida neste momento. E às vezes o milagre pequeno para ti, ou grande para mim, pode ser pequeno para ti. O milagre grande para ti pode ser pequeno para mim. Porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos a necessitar. Aquilo que é a nossa vida, as nossas experiências, na nossa família, no nosso trabalho. Amém? Então, nós temos um Jesus que Ele é extraordinário. Temos um Jesus que, quando nós olhamos para a sua vida e para o percurso que Ele fez até à sua morte, ninguém viveu como Ele. Ninguém nasceu como Ele. Se nós virmos, mas Jesus nasceu de uma mulher. Pois nasceu, mas era virgem. Não é? Quando que vocês nasceu de uma virgem? Ninguém. Então ninguém nasceu como Ele. Ninguém viveu como Ele. Ninguém morreu como Ele. Amém? Ninguém amou como Jesus. Ao ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Amém? E ninguém ressuscitou como Jesus. Quando nós olhamos para este milagre, nós podemos ver que ninguém ressuscitou. Nós vemos Lázaro, por exemplo, que Lázaro ele ressuscitou, mas Lázaro voltou a morrer. Vocês não pensem que Lázaro ele ficou muito tempo depois à espera. Como eu estava a dizer, Lázaro ele voltou a morrer. Lázaro ele não viveu para sempre. Jesus foi o único que conseguiu ressuscitar por si mesmo e está vivo. Porque Jesus ele não voltou a morrer. Ele ascendeu aos céus. Amém? Então Ele é único. Amém? João 11, 25 e 26 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Gary Habermas diz: cada facto da ressurreição de Jesus Cristo é também um facto para a minha ressurreição. Amém? Tudo aquilo que implica a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que implica este milagre tão extraordinário, ele também reflete na nossa vida. Amém? Então a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com Ele. É claro que nós vamos morrer um dia,
Ninguém vai ficar cá para semente, vocês não se preocupem. Então, mas a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com Ele. Nós vamos voltar a viver. Vamos viver uma vida de eternidade. Amém? E aquilo que nós temos que entender é que neste mundo nós estamos a ser preparados para a eternidade. Amém? Nós estamos a ser treinados para aquilo que vai ser a nossa vida na eternidade. Amém? Porque nós, queiramos ou não, acreditemos ou não acreditemos, a nossa vida não acaba aqui. Amém? Tem muito mais. Tem muito mais. E nós temos que querer viver esta vida eterna. Amém? Amém. Sabem, muitas pessoas, eles negam que Jesus, ele ressuscitou. Há quem diga que o corpo foi roubado, querem tentar arranjar uma forma de contradizer aquilo que aconteceu. Mas sabem, há algumas coisas que aconteceu na ressurreição de Jesus que nós vamos ver que vai provar que ele realmente ele ressuscitou e que ele está vivo. Amém? Então a primeira coisa aqui que podemos ver é que a ressurreição sobrenatural de Jesus é um facto testificado. E vocês podem dizer, como assim? Quando nós falamos que é um facto testificado, vocês já pensaram que pessoas podiam não ver que Jesus tinha ressuscitado? Pessoas podiam não experienciar este momento em que Jesus ele ressuscitou, quando as mulheres elas foram à caverna, ele já lá não estava. Quando as mulheres foram ver Jesus, porque iam passar um unguento, iam tratar no corpo de Jesus, ele já lá não estava. Estava um anjo a dizer, minhas lindas, vamos usar a expressão de hoje, minhas lindas, ele já cá não está. E sabem, estas mulheres, é interessante, e nós podemos ver isto no versículo 28:1, em Mateus 28:1, que diz assim, depois no sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria e Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E depois, nós temos que... Estas mulheres, elas são especiais. Quando nós vemos a crucificação de Jesus, nós vemos que as mulheres foram as últimas que estiveram com Jesus. Foram as últimas a ver Jesus a morrer. Jesus ficou lá abandonado, ficou sozinho, porque quando Jesus deu o último suspiro, toda a gente foi, porque todas as pessoas queriam era que Jesus morresse, e isso realmente aconteceu, né? E quando todas as pessoas foram embora, estas mulheres foram as últimas que ficaram com Jesus. Foram aquelas que, quando baixaram Jesus da cruz, estavam ali até o último momento. Até o momento em que eles iam tratá-lo para levar para a gruta, para a caverna onde ele ia ser sepultado. Mas também foram estas mulheres que foram as primeiras a vê-lo. Amém? Então estas mulheres, elas são abençoadas. Amém? Porque experienciar e testificar a vida deste Jesus, chegar lá, eu imagino o susto. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu imagino o susto, as pessoas chegarem a uma sepultura e ele já não está lá. E depois diz que Jesus ele se encontrou com elas no caminho e disse, vão ter com os discípulos, e nós vamos ver isso mais à frente, vão ter com os discípulos e eu vou ter lá no sítio onde nós combinamos. Amém? Porque Jesus tinha dado diretrizes para aquilo que ia acontecer. Amém? Então a primeira coisa que nós podemos ver é que a ressurreição de Jesus ele é algo que foi testificado. Amém? Em segundo lugar, a ressurreição sobrenatural de Jesus é Deus visitando a terra com seu poder. Amém? Mateus 28:2-4 diz assim, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Amém? Sabem? A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ele voltou à vida, diz que houve um terremoto. Em várias fases, em várias partes da Bíblia nós podemos ver terremotos, podemos ver tempestades, quando Jesus acalma a tempestade.
podemos ver tantas coisas que aconteceram a nível da natureza que a nós faz-nos às vezes confusão. Como é que alguém pode comandar tudo isto? Alguém pode comandar este poder, que é o poder da natureza. Mas sabem, Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Deus é o Deus que criou a chuva, Deus é o Deus que criou o sol, Deus é o Deus que criou os trovões, Deus é o Deus que criou todas as coisas. Amém? E o poder de Deus era tão grande que quando aconteceu algo assim, e nós podemos também ver quando Jesus morreu, em que diz que os céus se rasgaram. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, veio uma pomba sobre ele. Então há manifestações do poder de Deus de uma forma da natureza para com este Jesus. E isso vem provar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele é o Filho de Deus. E quando houve o relâmpago, quando houve os terremotos, a Bíblia diz que veio um anjo para anunciar que ele já lá não estava. Veio um anjo vestido de fogo, com vestes brancas, né? E veio anunciar que ele já lá não estava. Então, o poder de Deus, ele foi um sinal em que Jesus ele tinha ressuscitado. Amém? Amém. Em terceiro lugar, a ressurreição sobrenatural de Jesus é a vitória da fé sobre o medo. Amém? Diz assim no versículo 5, Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. E no versículo 6 diz: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Sabem, eu acredito que estas mulheres, quando foram ao túmulo de Jesus, quando foram buscar Jesus, elas devem ter ficado aterrorizadas. Elas devem ter ficado com medo. Elas devem ter perguntado assim: o que é que se passa aqui? Mas sabem, eu acredito que estas mulheres tiveram medo, e nós podemos ver mais à frente também que os discípulos não conheceram Jesus. Porquê? Porque eles esqueceram-se daquilo que Jesus tinha dito. Porque quando Jesus ele estava a preparar para morrer, quando ele estava a ir orar para o Monte das Oliveiras, ele foi dando instruções daquilo que ia acontecendo. Ele foi dando instruções daquilo que ia acontecer na sua ressurreição. Ou seja, quando estas mulheres chegaram àquele lugar, e eu acredito que tivessem tido medo, eu acredito que sim, porque não é um caso normal, não é? O anjo disse: não tenham medo. Não tenham medo. Amém? Então o medo leva a que a nossa fé aniquile o nosso medo. Porque quando nós, ou seja, o medo é aniquilado pela nossa fé. Portanto, quando nós exercitamos a nossa fé e nós começamos a crer naquilo que Deus nos está a dizer, naquilo que Jesus nos diz, naquilo que Ele vai demonstrando na nossa vida, e nós tivemos isso durante esta campanha de 40 dias de milagres, a nossa fé vai apagando os medos. E nós vamos começar a andar mais soltos, mais livres, a confiar mais em Deus, a confiar naquele que tem o poder da vida. Amém? Naquele que te quer dar a vida plena com Jesus. Amém? Ele não quer que tu sejas mais um. Sabem? Nós com Jesus, nós não somos mais um. Jesus não te trata por mais um. A Bíblia diz que Jesus, Ele te chama pelo nome. Tu não és um número para Jesus. Tu não és numa multidão, tu não és o português, tu não és o brasileiro, tu não és o inglês, não és. Tu tens nome. A Bíblia diz que Jesus, Deus, Ele te chama pelo teu nome. Quando vocês ouvirem alguma coisa que diz assim: Deus está a falar comigo, se Ele não te chamar pelo teu nome, não é Deus. Se Ele não te chamar pelo teu nome, não é Deus. Porque a Bíblia diz que Ele te chama pelo nome. Amém? E isso é bom nós percebermos a importância que nós temos para Deus. Amém? A importância. Porque em tantos
bilhões de pessoas que nós somos hoje. Amém? Deus cuida de cada um de uma maneira especial. Amém? Deus cuida de cada pessoa de uma maneira especial, de acordo com as suas necessidades. Amém? Então, vamos exercitar a nossa fé para que ela possa vencer os nossos medos. Amém? Amém. A ressurreição sobrenatural de Jesus é a grande boa nova de salvação aos homens. E diz no versículo 7, 28:7, Mateus: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Ou seja, notem que antes eu já tinha dito que nós íamos nos encontrar na Galileia. Mas sabem, os discípulos não acreditaram. Os discípulos não acreditaram. A Bíblia diz que entre Jesus chegar à Galileia ainda houve um milagre, que houve uma pesca milagrosa. E sabem, Jesus chegou àquela praia e os discípulos tinham saído para pescar e eles não apanharam nada toda a noite. E quando Jesus chegou na praia, Jesus disse: tem algo para comer? Jesus tinha acabado de ressuscitar. Tem algo para comer? E vocês sabem, tão interessante que estes discípulos não o conheceram. Vocês podem ver lá na Bíblia. Estes discípulos não o conheceram. Eles olharam para ele, viram um homem. Não sei o que eles pensaram. Sabem, eles só o conheceram quando Jesus disse: então, vão ao mar. Voltem. Voltem. E se vocês se lembram, isto aconteceu logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus começou a escolher os seus discípulos. Ele teve um milagre idêntico. Vão ao mar e lancem as redes para a vossa direita. E diz que os discípulos começaram a apanhar peixe. E sabem, e só depois deles verem o milagre de Jesus é que eles o reconheceram. Sabem, boas novas hoje não é para que tu possas conhecer Jesus por aquilo que Ele faz. As boas novas hoje é para que tu possas conhecer Jesus por aquilo que Ele é. Amém? Jesus nem sempre vai fazer o que tu queres. Jesus nem sempre vai fazer aquilo que tu achas que é o melhor para ti. Mas ainda assim Ele te ama. Amém? Porque não é pelo que Ele faz, é pelo que tu és. Amém? Amém? Então, Jesus, nós temos que reconhecer este Jesus por aquilo que Ele é. Amém? Por aquilo que Ele é. Amém? E a Bíblia diz que Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é paz. A Bíblia diz que Ele é gozo. A Bíblia diz que Ele é alguém que deu a sua vida por ti. Amém? E nós temos que vivenciar isto. Nós temos que ter comunhão com Ele para experimentar isto. Porque não basta... Jó dizia, depois de toda aquela tribulação, Jó dizia no final do capítulo do livro de Jó, vocês podem ver lá, está escrito: eu tinha ouvido falar, mas agora experimentei. Eu tinha ouvido falar, mas agora experimentei. Depois de tanta tribulação que Jó passou, Jó perdeu mulher, perdeu finanças, perdeu filhos, perdeu tudo o que tinha. Mas ele tinha ouvido falar, e depois disso tudo, agora eu experimentei. O desafio é este, é que nós possamos não ouvir falar, mas nós possamos experimentar. Amém? E quando nós falamos, quando nós dizemos a alguém, ou alguém nos diz a nós: olha, Jesus te ama. Amém? Jesus te ama. Eu quero experimentar isso. Amém? Se Jesus me ama, eu quero experimentar. Se Jesus deu vida por mim, eu quero experimentar. Porque isso vai mudar a minha vida. Amém? Então, vamos fazer as coisas não pelo que Ele faz, mas porque Ele te ama ao ponto de dar a sua vida por ti. Amém? E nós temos que viver este Cristo vivo. Este Cristo que ressuscitou e nos quer dar aquilo que tem de melhor para cada um de nós. Amém? Amém. A ressurreição sobrenatural de Jesus é o encontro com Jesus vivo. Amém? E diz em Mateus 28, 9 e 10. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo,
vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Amém? O encontro com Jesus vivo. Amém? Hoje é dia de nós nos encontrarmos com Jesus vivo. Hoje é dia de nós nos encontrarmos com aquele que está vivo e quer mudar a nossa vida. Hoje é dia de nós nos encontrarmos com aquele que pode transformar a nossa realidade numa realidade melhor, numa realidade diferente. Não apenas porque nós pensamos que somos alguém, mas porque Ele próprio, Ele decidiu fazê-lo. Amém? Porque nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores de nada. Amém? Mas Ele decidiu dar a sua vida por nós. Amém? E eu experimentar este Jesus que está vivo, ter este encontro com Jesus, é algo extraordinário. É algo que quando nós começamos a crescer na fé, nós começamos a ver mudança. A Laura dizia, eu já não consigo estar em ambientes que estava. Amém? Não é porque os ambientes são tão maus, não é porque Jesus não está no ambiente onde as pessoas estão. Amém? Nós, quando antigamente nós gostávamos de um rolé, usa-se isso, não é? Horácio, usa-se rolé, não é? O rolé, não é? Gostávamos de ir, não tem mal o rolé. Amém? Mas quando nós temos Jesus, Jesus não gosta de rolé. Nós gostamos de rolé. Toda a gente gosta, não é? Nós gostamos de dançar, nós gostamos, mas Jesus, Ele não gosta. Amém? E quando nós temos Jesus a viver na nossa vida, nós não nos vamos habituar aos sítios onde nós estávamos. Não é de propósito. Não é de propósito. É que sentimos inconfortáveis. Eu, quando era jovem, também gostava muito de ir à discoteca. E a minha mulher sabe, nós íamos muito à discoteca africana. Em Portugal, gostávamos de ir até às 5 da manhã dançar kizomba, dançar funaná. Músicas da... A Paula conhece melhor essas músicas, não é? Mas não tinha mal. Mas Jesus não gosta. Então, quando eu vou, não é que eu me sinta mal, é que Jesus se sente mal. É que Jesus se sente mal. Amém? Então, vamos criar esta cultura de nós participarmos com Jesus nas coisas que são boas para a nossa vida. Amém? Esta cultura de nós entendermos que Jesus, Ele é a melhor coisa que nós temos. Amém? Amém? Jesus, Ele ressuscitou para dar esperança para cada um de nós. Amém? A Bíblia diz em 1 Pedro 1,3, diz assim, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E depois diz no versículo 21, por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo a que a fé e a esperança de Deus, de vocês estão em Deus. Amém? Jesus, Ele morreu por algo maior, que é dar esperança à nossa vida. Amém? Todos nós temos que viver com o sentido de esperança. Amém? Porque por nós mesmos, nós vamos cometer muitos erros. Não quer dizer que nós não vamos cometendo erros, mas quando nós cometemos erros, nós temos alguém que nos dá esperança. A nossa esperança é eterna. A nossa esperança não é momentânea. Eu não tenho esperança naquilo que eu vejo. Eu tenho esperança naquilo que Jesus vê. Eu tenho esperança naquilo que Deus me dá para mim. Porque se eu coloco a minha esperança nas minhas coisas, na minha força pessoal, no meu entendimento, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque nós somos limitados. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos seres limitados. Nós somos seres em que a nossa capacidade não alcança, talvez mais que a nossa altura. Mas com Deus nós temos esperança. Com Deus, a esperança ela é eterna. Amém? Este lugar, Jesus ressuscitou para dar-nos uma esperança. Amém?
1 Pedro 3, 4 e 5 diz: para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada dos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Jesus, Ele ressuscitou para nos dar esperança. Não só para ser uma esperança, mas para dar uma esperança. Para nós acreditarmos que há algo mais do que isto. Para nós acreditarmos que há algo mais do que acordar, trabalhar, comer e dormir. Amém? Há algo mais. Há algo mais, há um propósito para a nossa vida. Nós estamos aqui porque temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem algo que é maior que tudo isto que nós vivemos na nossa vida. Que é maior que às vezes a nossa vida sem muito sentido. Né? Nós às vezes até ficamos frustrados porque não encontramos nada mais que fazer. E às vezes os caminhos errados que nós tomamos é mesmo porque queremos algo mais. Porque necessitamos de algo mais que nos dê esperança. Menos os nossos erros muitas vezes são porque aquilo que nós temos não nos chega. E então buscamos algo mais. Muitas pessoas têm vícios porque necessitam de algo mais. Muitas pessoas refugiam-se na religião porque necessitam de algo mais. Muitas pessoas refugiam-se na bruxa porque necessitam de algo mais. Mas com Jesus nós não precisamos de nada mais. Com Jesus nós não precisamos de nada mais. Nós não precisamos de ir a nenhuma parte, porque Ele está connosco em todo o tempo. Amém? Porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar esperança. Amém? Para nos dar esperança. Amém? E a nossa vida é que nós possamos ter uma vida de esperança. Amém? E viver este Jesus ressurreto. Este Jesus que está vivo e quer ter em todo o tempo um relacionamento contigo. Amém? Em todo o tempo Ele quer ter um relacionamento contigo. Em todo o tempo Ele quer ter um relacionamento comigo. Amém? E está na distância de um Jesus. Amém? Ele não está longe, Ele está perto. Jesus não está lá no céu, não, Jesus está dentro de ti. Amém? O Espírito Santo, Ele habita no nosso meio, Ele habita dentro de ti. E às vezes só com um abrir de boca está logo ali a solução para o teu problema, a esperança para a tua vida. Amém? Porque Jesus, Ele está perto, Ele está vivo. Amém? Vamos ficar de pé, amém? Amém? Nós quando entendemos que Jesus, Ele ressuscitou, nós temos que entender que Ele vive eternamente. Amém? Ele não vai morrer mais. Ele não vai morrer mais. Ele já morreu e já ressuscitou. Amém? E a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver Jesus é que nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? Nós vamos viver eternamente com Ele. Na esperança que é a nossa vida, nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? E este desafio é para cada um de nós. Não é só para nós que pastores, não é só para quem fez o teatro, não, é para cada um de nós, a cada dia da nossa vida. Viver a esperança que há algo mais. E esse algo mais se chama vida eterna com Jesus. Amém? Nós podemos escolher aquilo que nós queremos, mas a melhor escolha que nós podemos fazer é viver com Jesus. A melhor escolha da nossa vida é viver com Jesus. A melhor escolha da nossa vida é aceitar que este Jesus que ressuscitou, Ele está vivo, Ele quer mudar a nossa vida. Amém? Amém. E eu quero orar, amém? Eu acredito que Deus, Ele ainda tem coisas para fazer hoje. Eu sei que a hora já está avançada, mas Jesus, Ele quer pegar em ti e fazer algo novo.
Jesus, Ele quer pegar em ti e mudar a tua esperança. Amém? Eu quero perguntar, quem é que daqui quer aceitar este Jesus? Quem daqui quer dizer assim, Jesus, eu necessito de ti. Oh Jesus, eu te conheço, mas eu tenho andado afastado. Eu tenho andado sem sentido. Eu tenho andado meio perdido. Traz-me outra vez à tua presença. Traz-me outra vez ao momento de intimidade contigo. Traz-me outra vez àquele momento em que eu reconheça que tu és Rei e Senhor da minha vida. Eu quero orar, amém? Eu quero orar para que Deus possa realmente trazer-te a este momento. Para que Deus possa realmente fazer com que tu possas entrar no quarto secreto. Quando nós falamos em quarto secreto, é aquele momento de intimidade com Deus. Que tu digas, Senhor Jesus, eu não tenho nada. Senhor Jesus, eu não sou nada. Mas eis-me aqui. Amém? Trabalha na minha vida. Amém? Se tu queres fazer esta decisão, se tu queres ter este passo, dizer, Jesus, torna-me mais perto de ti. Amém? Faz um sinal que eu vou orar por ti. Amém? Nós vamos orar para que Deus Ele possa fazer mesmo na tua vida. Amém? Amém. Amém. Eu quero orar também para pessoas que estejam a passar fases difíceis. Ainda há pouco recebemos uma mensagem a pedir oração para orar por um menino que entrou na UTI, está urgente. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que quer fazer. Deus é um Deus que quer transformar. Amém? E nós vamos orar por este menino. Amém? E se tu estás a precisar de um milagre, nós vamos orar por ti também. Amém? Vamos orar para que Deus possa realmente fazer um milagre na tua vida. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nesta tarde, Deus, eu quero entregar no teu altar a vida desta criança. Deus, eu quero entregar no teu altar, Deus, a vida deste menino, Deus, que está hospitalizado em estado grave, Senhor. Eu oro para que tu possas, Deus, fazer o milagre na vida dele. Deus, eu oro para que tu possas fazer o milagre, Deus, e que esse milagre ele possa ser de testemunho para a vida dos seus pais, para a vida da sua família. Deus, eu oro, Senhor, para que tu possas ir agora mesmo em nome de Jesus, Deus, e tocar e restabelecer todo o seu corpo, toda a sua saúde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, para que tu possas ser glorificado, Pai. Oramos, Deus, para que tu possas, Deus, tocar, Deus. Tu possas, Deus, o teu Espírito Santo possa ungir este menino, Pai. Deus, que ele possa ser restaurado em nome de Jesus, Pai. Queremos ver milagre de ti. Queremos ver milagre de ti, muito mais, Senhor, daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Deus, nós queremos ver milagres de ti, Senhor. Deus, eu oro por cada um que está aqui neste lugar, Senhor, que precisa do teu toque, que precisa da manifestação do teu poder, que precisa de uma nova esperança, Senhor. Deus, tu és aquele que traz esperança à vida das pessoas, Deus. E eu oro, Deus, para que tu possas, Deus, tocar e dar uma nova esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém.